Vamos lá, a gente vai dar uma incrementada no código que eu fiz da última vez, né? Aquele código do jogo da adivinhação. A gente vai dar uma ajeitada nesse código, deixar ele mais competitivo. Até então ele está funcionando, a pessoa digita o palpite e aí ele vai retornando se o palpite foi mais para baixo, mais para cima, ele vai dando esse feedback e a pessoa tem quantas vezes ela quiser para tentar acertar esse número. Só que agora a gente vai dar uma incrementada colocando níveis. Então, de acordo com o nível que a pessoa escolher, ela vai ter a quantidade de palpites que ela vai poder utilizar, tá? Então, a gente vai deixar o jogo um pouquinho mais difícil. Eu vou aproveitar a parte do código que a gente já tinha feito. Quem não acompanhou esse vídeo, dá uma olhada no link, né? E vai até o vídeo para poder entender algumas partes do código, que eu não vou parar mais para falar, né? E a gente vai dar essa incrementada, tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar essa parte do cabeçalho, da adivinha o número, né? Tá ok? Vou pedir pro meu jogo sortear um número. Esse número a gente já decidiu no último vídeo que ele vai ser entre 1 e 50, incluindo o 1 e o 50, né? Então, ok, já tá aí funcionando. Esse palpite aqui, eu não vou utilizá-lo aqui, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar só ele como um comentário para poder lembrar que eu vou ter que dar uma ajeitada nele mais lá para baixo, tá? A gente vai chamar essa linha um pouco mais lá abaixo, vocês vão entender o porquê. Deixa eu botar mais aqui para baixo para poder... Beleza. Vou ter essa variável chamada contador, só que eu vou dar um novo nome para ela. Eu agora vou chamar essa variável de jogada, tá? Então, eu não vou contar mais quantas vezes a pessoa vai levar para acertar o número. Eu vou contar as jogadas que ela vai realizar para, em determinado momento, parar caso ela não acerte esse número, certo? Então, eu vou chamar de jogada, onde tiver contador aqui, eu modifico para jogada. É só para eu me situar melhor, mas iria funcionar com o contador, tá? Então, jogada, beleza. Eu vou precisar criar uma outra variável chamada quantidade palpite e uma outra variável chamada nível, tá? Essas variáveis eu vou criar ao longo do jogo para vocês entenderem aonde é que elas inicializam, tranquilo? Então, por enquanto, só essas duas variáveis até esse determinado ponto do código. Então, criei já o meu número sorteado. E aí eu disse para vocês que esse jogo ele agora vai ser baseado em níveis, certo? Então eu preciso escolher, pedir para a pessoa escolher qual é o nível que ela quer jogar. Para isso eu tenho que dizer quais são os níveis, né, para a pessoa. Então eu vou criar aqui um outro cabeçalhozinho, então print. E aí eu vou dizer um igual fácil. Vou criar outro print com 2 igual médio e um outro com 3 igual a difícil. Esqueci as aspas. Difícil, beleza. Então criei o cabeçalho já para a pessoa dizer se ela vai querer 1, 2 ou 3, certo? Só que eu preciso receber essa informação. E aí aqui é onde vai entrar a próxima variável que eu vou criar, a variável chamada nível, certo? Essa variável, ela vai receber essa resposta que a pessoa vai dar. Então, vai ser através de um input, que vai ter um texto lá dentro, né? Eu vou colocar escolha um nível de dificuldade. Pronto, fica bem. Então, eu vou chegar para a pessoa e vou dizer, ó, eu tenho essas opções 1, 2 e 3, escolha aí um nível de dificuldade para a gente iniciar o jogo, beleza? Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que essa minha variável input, ela vai receber um valor do tipo string. E aí, para eu poder
fazer os testes, eu vou precisar de um valor do tipo inteiro, tá? Então, eu vou fazer aqui a transformação desse valor para o inteiro. Então, o input, ele vai dizer, escolha um nível de dificuldade, ele vai receber esse número, vai ser transformado para inteiro e armazenado na variável nível. Tranquilo? Beleza. Depois que for armazenado nessa variável nível, eu vou agora fazer os testes para saber a quantidade de jogadas que a pessoa vai ter direito. Então, if o meu nível for igual ao 1, eu já sei que é um nível fácil, tá? Então, eu vou criar uma outra variável aqui chamada quantidade, foi o nome que eu dei lá em cima, vou chamar de quantidade palpites. Essa quantidade de palpites, ela vai receber 5, tá? Então, eu vou decidir que fácil vai ser 5, o médio vão ser 4 palpites e o difícil vão ser 3. Então, beleza, ele testou aqui, se for o nível 1, a pessoa recebe 5 palpites. Se não, então, if, se for o nível 2, igual a 2, a pessoa vai receber essa variável quantidade de palpites, e aí percebam um problema que eu tenho aqui, tá? Como eu criei essa variável aqui dentro do if, ó, eu não estou conseguindo acessar essa variável para atribuir esse valor, tá? Então, como é que você pode estar solucionando isso? Criando essa variável lá em cima, no escopo que a gente chama de global, porque aí eu consigo acessá-la de qualquer canto, a qualquer momento, tá? Então, onde é que eu vou criar? Aqui, ó. Eu vou só inicializar a variável, tá? Dizer que ela já pode iniciar e eu posso manipular ao longo do jogo. Então, quantidade de palpites. Eu vou começar com 0. Não vai mudar em nada, tá? Aqui nos meus ifs. O que vai modificar é que, quando detectar qual foi o nível que eu escolhi, essa variável ela recebe uma nova atribuição de valor. Então, percebam que agora ó, eu já consegui no autocomplementar, porque ela deixou de ser uma variável ali local e ela passou a ser uma variável do escopo como um todo. Ela já aparece ali para mim em palpites. Então, beleza. Essa quantidade de palpites, ela vai receber 4. Vou fazer mais um if, depois eu digo por quê. Tá? Então, if nível igual a 3. Essa mesma variável quantidade de palpites opa, apliquei errado. Quantidade de palpites vai receber o valor de 3. E aí eu vou ter um else. Esse else, ele vai testar todos os anteriores. Se não for nenhum deles, retorna esse else. E aí perceba o seguinte, que se não for o nível 1, nem o 2, nem o 3, porque a pessoa digitou um valor que não é aceitável, um valor inválido. Então eu tenho que retornar para essa pessoa, através de um print, né? Que esse valor que ela digitou é um valor inválido, tá? E ela precisa digitar um valor válido para poder o jogo iniciar. Então, você digitou um valor inválido. Por favor, reinicie e tente novamente. Então, a gente sempre tem que dar um feedback para o usuário quando tiver esses problemas, para ele poder entender o que foi que aconteceu. Então, beleza, atribuir a minha quantidade de palpites. Tem alguma coisa aqui, faltou os 2 pontos. Beleza, tá ok? Tá. Tranquilo. Então, já recebi a quantidade de palpites que a pessoa vai ter direito, através do nível que ela escolheu, né? E aí agora eu vou iniciar realmente o meu joguinho, né? A parte da onde a pessoa vai dando os palpites e coisa e tal. Perceba que eu ainda não coloquei aqui, ó, eu não solicitei em momento algum para ela digitar o primeiro palpite. Por enquanto vai ficar aí em stand-by, tá? O que eu vou precisar ajeitar vai ser esse meu while.
O while no jogo anterior, a gente fazia um teste, que a gente só entrava nele quando o palpite que a pessoa dava era diferente do número sorteado, tá? Só que agora a gente vai dar uma ajeitada aqui e a gente vai entrar no while de qualquer jeito, tá? Na primeira vez. A partir da segunda, não. Já vai acontecer um outro teste, coisa e tal, e aí dependendo disso ele entra ou não. Só um minuto. Desculpa. Então vamos lá. Então esse meu teste aqui, ele não vai mais existir. Esse aqui do palpite diferente do número sorteado. Eu vou criar um outro teste. Esse meu outro teste, eu botei duas condições para serem atendidas. A primeira é que a jogada seja maior ou igual a 1. Tá? Então, se essa minha jogada ela não estiver setada com o maior ou igual a 1, morreu. Tá? Ela não vai funcionar. Mari, é obrigado colocar esse maior ou igual a 1? Não, mas isso aqui é para prevenir erros, tá? Ela já está setada aqui em cima, tá? Mas eu poderia ter esquecido, ou eu poderia sem querer ter atribuído aqui um valor de 0. É só uma prevenção de erros, tá? Para entrar nesse while eu tenho que ter pelo menos uma jogada, tá? Um palpite, por assim dizer. E eu tenho que atender uma outra condição. Essa minha jogada, ela não pode passar da quantidade de palpites que eu tenho direito, tá? Então ela tem que ser menor ou igual à quantidade de palpites, beleza? Então, chegou num número maior do que a quantidade de palpites que eu tenho direito, parou o jogo, eu perdi. Tranquilo? Então, beleza, tranquilo. E aí eu vou começar os meus testes, tá? O primeiro teste que eu vou fazer vai ser justamente se a pessoa de primeira, ela acertou o número. Pode acontecer. Então, meu primeiro if que vai ter aqui vai ser justamente em cima disso. Se o número que a pessoa jogou, o palpite, né, vai ser igual ao número sorteado. Só que eu preciso antes solicitar que a pessoa digite, né? Então, como é que ela vai saber que ela precisa iniciar isso aqui? Aliás, como é que eu vou fazer esse teste se ela ainda não deu nenhum palpite? Então, antes desse primeiro if aqui, eu vou precisar utilizar essa linha aqui, ó, que a gente iniciava antes lá em cima. Então, aqui em cima, eu vou iniciar essa linha do palpite. Só que eu vou dar agora um outro nome, tá? Eu vou chamar de número underline palpite, só para deixar mais organizado. Então, número underline palpite, eu vou também receber um input, né? Eu vou melhorar essa frase aqui, digite o número, não, eu vou colocar digite um número, um número inteiro entre 1 e 50, porque aí é que a pessoa já sabe que ela precisa digitar um valor nesse intervalo, né? Que o número sorteado vai estar entre esse intervalo. Então, a pessoa recebeu a frase, digite o número inteiro entre 1 e 50, digitou, meu input recebeu, foi transformado no inteiro e armazenado na variável número palpite. Beleza? Até aí tranquilo. E aí eu faço o meu primeiro teste. Ó. Se o meu número palpite ele foi igual ao número sorteado, né? De primeira, o número que eu digitei, ele foi igual ao número sorteado, então eu já retorno isso daqui, ó. Parabéns, você acertou com tantos palpites, beleza? Só que perceba uma outra coisa aqui que eu tenho que corrigir. Como é que a pessoa vai saber que ela ainda tem quantidade de palpites, né? Então, antes de eu solicitar que a pessoa dê um palpite, é legal que eu dê um feedback para ela de onde ela está, né? Então, quantas jogadas ela já realizou, quantos palpites ela tem direito. Então, é legal a gente dar esse feedback para a pessoa não se sentir perdida. Então,
Aqui, antes de solicitar que ela dê um palpite, né, eu vou fazer, eu vou imprimir para ela uma frasezinha, só para ela se situar de onde ela está. Então, eu vou colocar um print. E aí, eu vou colocar aqui, por exemplo, qual jogada ela tá, de quantas tentativas que ela tem direito. Tranquilo? Só para ela se situar. Então, eu vou colocar aqui, e aí eu vou trabalhar com essas chaves que eu trabalhei aqui, tá? Então, aqui eu vou dizer que tantas jogadas, primeira jogada, segunda jogada, terceira jogada, né? De tantas primeira jogada de tantas que ela tem direito, tranquilo? Mari, mas está aparecendo as chaves aí, porque eu vou fazer o mesmo formato que eu fiz aqui, ó. E aí vocês vão ver que vai aparecer formatadinho direito. Primeira jogada de 5, por exemplo. Segunda jogada de 4. Vai de acordo com as variáveis que eu receber, certo? Então, como é um formate, ponto, formate. E aí eu vou trazer as variáveis que eu quero que preencham esses valores dessa chave. Essa primeira variável eu quero que seja preenchida com a quantidade de jogada que a pessoa já realizou. E essa segunda variável eu quero que seja preenchida com a quantidade de palpites. Então, teoricamente, iria funcionar assim, tá? Mas a gente precisa indicar para o Python, dentro dessas chaves, como eu tenho mais de uma opção, exatamente qual é a variável que eu quero que retorne. Porque não adianta eu colocar só nessa ordem ali dentro do format não, tá? Ele precisa que eu diga em qual posição tá a variável que eu quero que ele retorne. Então, no caso aqui desse primeiro conjunto de chaves, a variável que eu quero que ele retorne está na posição 0. E aqui, nesse segundo conjunto, está na posição 1. Então, sempre começa por 0, 1. Certo? Se eu incluir mais uma variável, vai ser a 2, mais uma a 3 e assim vai. Certo? Então, eu poderia ter colocado, por exemplo, quantidade de palpites aqui como primeira. A única coisa que eu ia ter que fazer é inverter aqui os valores, certo? Aqui seria 1 e aqui seria 0. Tranquilo? Então, aqui eu já estou imprimindo tantas jogadas de tantas, beleza? Solicitei que a pessoa digite o número, recebi o número, testei a primeira vez, se for igual ao número sorteado, já retorna, parabéns, você acertou. Se não for, né, então, if igual ao número sorteado, tá? Eu vou ter duas opções, ou o número foi mais abaixo, ou o número foi mais acima, tá? Então, por isso que eu tô colocando aqui um if, certo? Então, if se o número palpite ele for menor do que o número sorteado, tá? Eu vou retornar, vou colocar essa frase mais bonitinha, eu vou colocar mais para cima, tá? Indicando que a pessoa chute um valor mais para cima, tá? Então, não foi igual, não foi menor, eu só tenho a terceira opção, que é o número um número maior, né? Então, eu vou pedir que a pessoa digite mais para baixo. Tranquilo? Isso aqui a gente viu no código anterior, então não vou parar muito para explicar. Tranquilo? Então, eu fiz os 3 testes, dei o retorno. Eu não vou precisar mais dessa linha aqui, ó, porque eu já estou fazendo aqui em cima, tá? Então, isso aqui não precisa mais, a jogada está sendo incrementada. Eu vou só imprimir aqui uma frase no final, né, fora do while, fim do jogo, para a pessoa saber que o jogo acabou, tranquilo? Vamos testar aqui. Tá
Jogo adivinhação. Opa. Foi que houve? Jogo adivinhação. Opa, tá dando um erro aqui. O que foi que houve? Certo, vamos olhar aqui o que foi que houve. Tá dando um errinho. Tô chamando o jogo certo. Tá dando um erro. Vou olhar aqui o que foi o erro pra poder... Ah, tá. Isso aqui, ó. Isso aqui não é pra estar aqui. Eu devo ter chamado em um momento sem querer. Vamos lá. Pronto, rodou. Né? Sem querer, eu chamei o MATLAB ali em algum momento sem querer. Então apareceu o meu cabeçalho, né? Pedindo para eu escolher o nível de dificuldade. Eu vou escolher o nível fácil, 1. E aí ele retorna. Primeira jogada de 5 que eu tenho direito. Essa linha aqui, ó, que ele tá retornando, beleza? E aí ele, logo em seguida, ele pergunta, ó, digite um número inteiro entre 1 e 50. Vou digitar 25. Ele diz que 25 é um número baixo, né? Mais pra cima. E aí ele retorna, segunda jogada de 5. Vou pra 40. Mais pra cima, então eu já sei que é um número entre 40 e 50, né? Terceira jogada de 5, 45. Oi, parabéns, você acertou com 3 palpites. Só que perceba o seguinte, ó, eu acertei e ele continuou. Por quê? Porque a minha quantidade de jogadas, ela continua menor do que a minha quantidade de palpites, tá? Então, eu tenho que em algum momento aqui parar isso daqui. Então, por exemplo, vai ser bem aqui, ó. Quando eu acertar, e isso acontecer com quantidade menor de jogadas em relação aos palpites, eu já tenho que dar aqui um break. Então, eu tenho que dizer o seguinte, ó, tu acertou, tu não precisa continuar testando, pode parar e sair desse while aqui e continuar o código, beleza? Então, perceba que aqui, ele ainda, mesmo eu tendo acertado, ó, ele continuou me pedindo o número. Então, vamos testar agora, eu incluí o break, bem aqui, ó, certo? E aí, vamos testar de novo. Vamos lá, nível 1, fácil, 25. Ele já sorteou outro número, tá? Mais pra baixo, então o número entre 1 e 25. Vou colocar 10. Mais pra baixo é um número entre 1 e 10. Vou colocar 5. Mais pra baixo, digite um número inteiro entre 1 e 50. Já foi até um. No caso, ele tá dizendo que é mais pra baixo, vou 3. Né? Última jogada, mais pra cima vai ser o 4. Só que eu vou fazer aqui uma gambiarra, tá? Pra gente poder ver o número e eu já acertar de primeira. Vamos lá, bem aqui. Eu vou pedir... Depois eu receber de eu setar o nível, tá? Eu vou pedir pra ele imprimir, só pra eu visualizar, o número sorteado. Só pra eu saber, né? Pra gente poder testar e eu acertar de primeira. Então, vamos lá, eu escolho o nível de dificuldade 1. O número sorteado, ó, tá aqui, foi o 10. Eu pedi só para aparecer para eu poder acertar de primeira aqui, ó. Eu vou digitar 10. Então, parabéns, você acertou com um palpite. Eu tenho só que corrigir isso aqui, tá? Se foi um... aqui eu vou colocar entre parênteses, ficar mais bonitinho. E logo em seguida ele foi para fim do jogo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo código aí de Python. Eu vou estar fazendo esse código também em Java e Visual G, né? Dá uma curtida lá. Qualquer dúvida, comenta sobre o código, que eu tô aí para bater um papo com vocês
e solucionar as dúvidas. Até a próxima.